Revista Enfermidades da Alma, parte 2, editora Betel. Comentarista desse trimestre, pastor Israel Maia. Lição número 6, para o dia 10 de fevereiro de 2019. Título da aula deste dia: Enfrentando os traumas da vida. Texto áureo. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Salmo 118, verso 5. Verdade aplicada. Após acontecimentos intensamente traumáticos, precisamos permanecer confiando no amor e cuidado do Senhor para alcançarmos o necessário equilíbrio. Objetivos da lição: ensinar como ocorre o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, mostrar a seriedade desta enfermidade, revelar que nem todo trauma causa o estresse pós-traumático. O texto de referência encontra-se no livro de Salmos 22, versos 1, 5, 11, 20, 21 e 22. Farei a leitura para a introdução do assunto. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Introdução. Nesta lição, estudaremos um transtorno que, durante algum tempo, era visto como uma enfermidade que afetava apenas os veteranos de guerra. O transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. Tópico 1. Vivendo com o transtorno do estresse pós-traumático. Todos em algum momento da vida passam por uma situação de medo. Mas, em casos de TEPT, o medo toma conta da situação como se tivesse vida própria. Nessas circunstâncias, o medo dura mais tempo, atrapalhando a vida diariamente. Primeiro subtópico do tópico 1. Como vive o portador do transtorno do estresse pós-traumático? A vida de quem sofre com o transtorno do estresse pós-traumático é muito difícil, pois são pessoas que vivem constantemente buscando adaptar as suas rotinas. Os portadores desta enfermidade vivem a dúvida entre fugir ou lutar. É como se nunca pudessem se desligar. E isso é apenas o começo de uma trajetória triste, que irá durar bastante tempo, a qual a grande maioria das pessoas desconhece. Não é preciso ter participado de uma guerra para desenvolver o TEPT. Isto poderá acontecer após a pessoa viver ou testemunhar um acontecimento traumático de violência, agressão sexual ou morte de algum indivíduo. Estatísticas sugerem que 50% das mulheres e 60% dos homens irão vivenciar algum tipo de evento traumático ao longo de suas vidas. Nota do autor aos professores. Um portador do TEPT poderá ter de conviver com este mal durante meses, ou até mesmo anos. Em algum momento, pode ser disparado um gatilho que poderá trazer de volta as lembranças da situação traumática, o que produzirá reações diversas, físicas e emocionais.
A fuga de situações que revivam o trauma, pesadelos e lembranças repentinas são comuns, causando ansiedade e humor deprimido, como um sentimento de tristeza permanente. Salmos 6, versos 6, 7 e 8. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O tópico abaixo contém uma resposta do questionário. Segundo subtópico do tópico 1, o perigo do suicídio. O TEPT pode se manifestar como agudo, isto é, de curto tempo, ou como crônico, que poderá afligir o indivíduo por um longo prazo. O que deve ser observado e promover o aumento de cuidado com o portador desta enfermidade é o grande índice de tendência suicida que se apresenta durante a ação da doença. Caso exista na igreja ou em algum grupo do qual façamos parte alguém que apresente os sintomas do TPT, é imprescindível que se procure ajuda para que não haja o risco da tentativa de suicídio. Ao escrever os Salmos 33, Davi louva a Deus pelo livramento milagroso de um grande problema. A certeza do cuidado de Deus em nossas vidas é razão para não desistirmos. Salmos 33, versos 20, 21 e 22. Nota do autor aos professores. No Salmo 22, Davi relata uma crise grave, na qual viveu uma grande ameaça à sua vida. Viver com a vida por um fio pode ser responsável pelo desenvolvimento de traumas que poderão promover o aparecimento do TPT. Uma boa atitude para ajudar no processo médico e terapêutico no tratamento deste mal é seguir o exemplo de Davi. Lembrar dos feitos do Senhor, o que ele fez no passado. A confiança do socorro de Deus é um remédio eficaz que afasta o desejo de cometer o erro do suicídio. Fique atento, no tópico abaixo contém mais uma resposta para o questionário. Terceiro subtópico do tópico 1. TPT, uma realidade comum. Por falta de conhecimento, muitos pensam que o TPT não é um problema comum. Isto não é verdade, pois uma parcela significativa da população é atingida anualmente por esta síndrome. Dados estatísticos comprovam que pelo menos 8% da população será atingida pelo TPT em algum momento de suas vidas. O aumento da violência contribui para que ocorram eventos traumatizantes, que podem elevar estes números. Por isso, é necessário estar atento e evitar se expor a eventos de risco. Porém, não só eventos violentos podem ser responsabilizados pelo aparecimento do TPT. Problemas como doenças cardiovasculares e o sentimento de culpa podem funcionar como agravantes no aparecimento da síndrome pós-traumática. Salmos 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nota do autor aos professores. Pessoas portadoras de enfermidades cardiovasculares e gastrointestinais que passaram por eventos cirúrgicos traumatizantes ou ainda por situações de quase morte podem desenvolver o TPT. Em momentos como este,
É de suma importância a presença da igreja, pois o indivíduo, ao passar por tais situações, poderá se afastar da comunhão. A convivência com as pessoas que ama passa a ser dolorosa pelo fato de pensar que a doença poderá a qualquer momento lhe tirar a alegria deste convívio. Entretanto, cabe aos líderes, tanto da igreja como dos ministérios, mostrar o contrário e incentivar a permanência do convívio em prol da melhora. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Tópico 2. O TPT não é brincadeira. Infelizmente, pessoas agem de forma jocosa em relação ao TPT. Este comportamento é bastante irresponsável, pois irá produzir uma percepção equivocada acerca de algo realmente sério. Primeiro subtópico do tópico 2. Identificando o melhor tratamento. As doenças relacionadas com a mente nunca se apresentam da mesma maneira em todas as pessoas. Cada um reage de forma diferente a uma mesma enfermidade. Assim, cada um deve procurar os medicamentos e terapias necessários para que possa descobrir qual irá funcionar melhor. A mente transita pelo cérebro, um órgão muito importante do corpo. Logo, doenças relacionadas a ela devem ser tratadas com igual importância. Quando se fala de enfermidades que envolvem as emoções, muitos dizem, abre aspas, não preciso de terapia, Deus cura tudo, fecha aspas. Realmente, Deus cura tudo, mas isto não significa que não devemos pedir ajuda a um profissional da área. Nota do autor aos professores. Os eventos traumáticos que levam ao aparecimento do TPT não são iguais para todos e é por isso que devem ser acompanhados com muita atenção, pois a qualquer momento o evento pode ser revivido e o gatilho disparado, levando o indivíduo a uma situação de medo paralisante. Segundo subtópico do tópico 2, a enfermidade não incapacita. É preciso ficar claro que uma pessoa que está sofrendo com a síndrome pós-traumática não é alguém incapaz de realizar as suas tarefas diariamente. Não devem ser medidas pelo trauma vivido e nem pelo momento difícil que estão vivendo. As atividades desenvolvidas na igreja devem ser mantidas, pois ajudam a manter o irmão ou irmã ocupados com a obra de Deus, o que servirá como apoio no tratamento, que não pode deixar de ser procurado. Muitos ainda associam as enfermidades da alma com uma atuação demoníaca, e isto acaba por dificultar e muito a vida de quem sofre com algum mal deste tipo na igreja. A igreja deve se empenhar em promover meios de esclarecimento sobre o assunto. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Nota do autor aos professores. Através da palavra de Deus, chegamos ao conhecimento do Criador. Este fato acaba por desenvolver em nós o autoconhecimento. Visto que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a comunhão vivida com Ele nos torna fortes e capazes de superar as maiores dificuldades. Em momentos de crise, não devemos desanimar, mas sim
tomar posse da palavra, que nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca devemos ver a enfermidade como derrota, mas como servos de Deus, perseveramos em oração e firmados na palavra de Deus. Terceiro subtópico do tópico 2. Olhando o TPT com seriedade. Como na maioria das doenças da alma, o TPT também tem sua origem em situações alheias à nossa vontade. Não podemos viver afastados dos acontecimentos, numa tentativa de nos protegermos de possíveis situações que poderão ocasionar o trauma. Muitas pessoas que sofrem com o estresse pós-traumático se tornaram vulneráveis por causa de acontecimentos e traumas que sofreram na infância e adolescência. Violência doméstica, bullying ou dificuldades de aprendizado, muitas vezes provocada pelo TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, se tornam complicadores para o desenvolvimento do TPT. Mais uma vez, a igreja pode e deve funcionar como agente de equilíbrio para monitorar na tentativa de evitar ou pelo menos diminuir a incidência destes casos. Nota do autor aos professores. Nem todas as causas poderão ser evitadas, mas algumas que podem tornar alguns indivíduos vulneráveis, sim. O acompanhamento familiar para controlar os atos de violência doméstica é um começo. Inclusão de crianças com TDAH através da EBD e no culto infantil pode ajudar na diminuição de possíveis agravantes que poderão levar à possibilidade do desenvolvimento do TPT no futuro. Cuidados como estes são importantes e podem ser resolvidos com amor no convívio eclesiástico. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tópico 3. Nem todo trauma leva ao TPT. A identificação de um evento traumático que tem ocorrido, causando ameaça ao indivíduo ou a uma pessoa querida, onde o mesmo se viu impotente de esboçar uma reação, pode ser visto como um alerta do quadro do transtorno pós-traumático. Entretanto, é bom que fique claro que nem todos os que passam por um momento traumático irão desenvolver o TPT. Fique atento, pois o tópico abaixo contém mais uma resposta das perguntas do questionário. Primeiro subtópico do tópico 3, confirmando o TPT. Para que se possa afirmar que alguém está vivendo com o TPT, alguns pontos importantes devem ser observados. É preciso ter certeza se algum evento traumático que pudesse causar algum dano à integridade física, própria ou de outrem, que provoque medo ou angústia, tenha sido experimentado, como comportamento de insensibilidade afetiva, hipervigilância e a experiência persistente de reviver o evento. Também é preciso verificar se estes acontecimentos estão causando danos ao convívio social e ocupacional do indivíduo. A certeza do amor de Cristo ameniza qualquer sentimento de medo. Romanos capítulo 8, versos 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nota do autor aos professores.
É preciso compreender que o cuidado e a observação médica são indispensáveis no tratamento do TEPT, pois só este profissional pode atestar clinicamente o sofrimento vivido pelo indivíduo. Segundo subtópico do tópico 3, alterações provocadas pelo TEPT. O surgimento do TEPT também irá provocar alterações nos marcadores biológicos e a observação desses marcadores poderá auxiliar no diagnóstico do TEPT. As dosagens de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, bem como da hipófise, da tireoide e dos hormônios sexuais, devem ser verificadas, pois em portadores podem estar alteradas, como acompanhamento médicos. Outros exames também podem ser solicitados, entre eles a polissonografia, que poderá revelar as possíveis consequências do estresse pós-traumático no sono. É sempre bom apresentar ao indivíduo opções de lazer e atividades alternativas às diárias desenvolvidas por ele. A contribuição da igreja é uma boa opção para alterar a rotina do indivíduo, pois Deus nunca desamparou os que clamaram por ele em momentos de aflição. Salmos 107, verso 28. Então, clamem ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrará das suas angústias. Nota do autor aos professores. Técnicas terapêuticas e medicamentos serão uma boa opção para o sucesso do tratamento. Porém, é de suma importância que o indivíduo permaneça em convívio social. A família e a igreja são os melhores meios de convívios, nos quais devemos buscar manter o equilíbrio como fator coadjuvante no tratamento, como retrata os Salmos 133. Fique atento, pois o tópico abaixo contém mais uma resposta do questionário. Terceiro subtópico do tópico 3. Práticas para diminuir os sintomas. Outras práticas podem ser adotadas visando a diminuição dos efeitos causados pelo TEPT na vida pessoal. Podemos ressaltar uma busca pela melhoria da qualidade de vida, que inclui prática de exercícios físicos, psicoterapia, dieta saudável e equilibrada. Não se devem esquecer o fortalecimento da comunhão com Deus, através da meditação diária na sua palavra, que funciona como contraponto ao materialismo excessivo vivido atualmente. Salmos 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Salmos 119, verso 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Nota do autor aos professores. Existe uma grande possibilidade do quadro de estresse pós-traumático se estabilizar com o tratamento adequado. Após algum período de acompanhamento profissional, o indivíduo irá retornar a uma prática de vida normal. Em alguns casos, podem ficar algumas dificuldades específicas, como passar por um local onde sofreu um grave acidente. No entanto, a certeza da proteção de Deus irá garantir uma recuperação total, pois quando cremos nele, nós o agradamos. Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Conclusão.
Cada membro do corpo de Cristo precisa ter consciência da importância de assumir a responsabilidade de amar, estar atento e cuidar do outro. O Espírito Santo nos concede a capacitação necessária para sermos fonte de bênçãos na vida do próximo. Romanos, capítulo 15, verso 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Bem, chegamos a mais um fim de uma aula narrada. Não esqueça de curtir, de compartilhar este vídeo e, se possível, se inscreva no canal para assim podermos aumentar e ampliar o alcance destas aulas narradas. Espero que Deus lhes conceda uma boa aula e que esta aula narrada seja uma boa ferramenta preparada para vos auxiliar no estudo diário da sua revista da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a vida dos irmãos, fiquem com a paz do Senhor e até a próxima aula narrada.